Apoio Cultural. E você, o que tem na sua casa que faz toda a diferença? Café Santa Clara, café para fazer a diferença. Faça pós-graduação Unifor, agora com cursos em EAD. Mais informações, unifor.br. Viver Mais no Ar, e hoje a alegria de tomar aqui um café com a doutora Vanessa Gomes. Doutora Vanessa, um brinde à vida e seja muito bem-vinda ao Viver Mais. Muito obrigada. Alegria ter você aqui, doutora Vanessa, que é oftalmologista, mas é especialista em acupuntura. Acupuntura que desperta curiosidade, receios, né? E a gente vai desmistificar tudo isso, né, doutora Vanessa? Isso. Acupuntura é uma ciência milenar? Como é que a gente poderia definir, doutora Vanessa? A acupuntura, ela é uma especialidade médica, atualmente, já reconhecida pelo Conselho Federal de Medicina. Ela começou na China há mais de 5.000 anos atrás. Então, é uma técnica bem antiga. A medicina tradicional chinesa, ela engloba a acupuntura, ventosa terapia, moxa, que você aquece um bastão, que é muito utilizado lá, tuiná, que é uma técnica de massagem bastante utilizada em crianças, principalmente, e também entra na técnica da medicina tradicional chinesa o Tai Chi Chuan, que são exercícios para harmonizar o organismo. Todo o objetivo, nós vamos falar aqui da acupuntura, é trazer harmonia ao organismo. Então, no Oriente, eles têm mais o hábito de fazer de forma preventiva. Não precisa estar sentindo nenhuma dor para fazer acupuntura. Para fazer acupuntura. Você vai fazer, por exemplo, para a imunidade, para manter a imunidade, para manter a parte do vigor, para manter a saúde. Então, é importante que você faça antes mesmo de adoecer. É o hábito que eles têm por lá. Nós aqui no Ocidente, a nossa medicina ocidental, a gente vai procurar muito mais um médico, especialista ou qualquer outra área da saúde quando você já tem a doença. Então, claro que também nós tratamos quando já tem a doença instalada, tanto ela de forma aguda como crônica. Mas claro que se puder prevenir, porque eles consideram assim, tudo que você coloca no seu organismo que possa trazer um desequilíbrio. Eles vivem muito com relação à natureza, então fazem muito essa correlação com a natureza. O yin e o yang tem que estar em harmonia. O alto e o baixo, o dia e a noite, eles têm que estar harmônicos. Então, quando sai dessa harmonia, por exemplo, no nosso organismo, é que aparece a doença. Então, tudo que você coloca, o que eles colocam lá, que a gente tem que ter o hábito para viver saudável. Então, a alimentação, uma forma de se manter saudável, né? E com relação também aos pensamentos, às emoções, tudo isso é tratado para que se tenha um equilíbrio por toda a vida. Perfeito. Agora, assim, doutora Vanessa, a senhora disse que lá eles fazem para prevenir. Então, o resultado da acupuntura é mais eficaz na prevenção ou no combate à doença? Eu estou com uma dor no ombro. Então, ou eu não tenho dor no ombro, mas com a passagem do tempo posso ter, ou uma profissão que exija muito isso de mim. Onde é que está a eficácia maior, mais rápida? O da prevenção, ele é utilizado para você não adoecer no sentido geral, harmônico, por exemplo, manter bem um sono tranquilo, você não ter, por exemplo, a parte alérgica ou crises de ansiedade ou dores. Porém, se você fizer o tratamento com a acupuntura com a doença já instalada, que a grande maioria aqui no consultório a gente atende já com algum problema de saúde. Então, pode ser feito de forma tranquila e normal. Aguda, o resultado, muitas vezes com poucas sessões, você já tem aquele resultado. Quando é uma doença crônica, normalmente você precisa de uma quantidade maior de sessões para o resultado. Que aí você vai estimular com a agulha, a gente aqui também associa com eletroestimulação, né? Tem a parte de eletroestimulação, que é um aparelho que você coloca na própria agulha, para liberar uma quantidade maior de substâncias, para esse resultado ser mais rápido. Hoje em dia, porque a gente associa
a técnica oriental com a ocidental. Depois que a ressonância magnética mostrou que um ponto colocado no dedo do pé estimula uma determinada área cerebral, isso foi demonstrado pela ressonância. Então, observa-se que tem esse resultado positivo, a medicina ocidental passou a considerar a acupuntura como essa especialidade médica. Também os dentistas fazem, os veterinários, cada um na sua área. Então, só um profissional com um diploma superior está apto, desde que faça uma especialização. A senhora foi para o Japão para fazer? Fui conhecer no Japão, né? Conheci a técnica lá, fui estudar a parte inicial lá, depois eu fiz a minha especialização, toda a parte assim de título de especialista depois, como é que é aqui em Fortaleza, nós temos bons cursos. Aqui em São Paulo, vários locais do Brasil têm excelentes cursos para a formação em acupuntura. Até porque, para cada situação, a agulha vai num ponto distinto, né, doutora Vanessa? Isso. Porque eu já ouvi pessoas falarem assim, eu olhei lá a doutora colocando, vou comprar as agulhas e vou fazer. Tem toda uma técnica, né? Tem. É um procedimento invasivo de qualquer forma. Você está... Então, assim... Você fura, é invasivo, sim, tá certo? A ventosa, que não é invasivo, tanto que é utilizada em várias outras especialidades, várias outras áreas, mas a agulha, ela fura, sim. Então, você tem alguns locais que você vai perfurar tanto a parte pele, a parte fáscia, você vai até o músculo. Então, é necessário um bom conhecimento de anatomia para saber onde é que você está inserindo aquela agulha, para você saber a profundidade que precisa chegar. Então, tem que ter esse conhecimento. Eu recordo uma coisa assim mais pessoal, quando eu estava fazendo o curso de acupuntura, então eu já entrava em cirurgia e tudo. Eu lembro que para colocar, por exemplo, na área da coluna, eu tinha um anestesista ao meu lado, acostumado já a fazer hack, a fazer todo tipo de anestesia para poder evitar direitinho a profundidade, o local. Então, não é simplesmente você chegar e colocar a agulha onde quiser, em qualquer local. E outra que, claro, tem suas diferenças anatômicas, mas você tem que saber direito o local onde vai, você vai palpar, você vai tocar. E cada paciente também tem seu limiar de dor, tem o seu tratamento, tem o seu diagnóstico primeiro a ser feito, para depois você saber o tratamento. Então, tem que ter todo esse cuidado. Se você, de repente, está atendendo um paciente que tem alguma alteração, a discrasia sanguínea. Sim. Então, qualquer pessoa pode se submeter à acupuntura ou tem limitações, doutora Vanessa? Todo mundo pode fazer, desde que nós tenhamos esses cuidados, como, por exemplo, uma pessoa que tem alterações de coagulação. Você vai perfurar. Então, aquela pessoa ela pode ter um sangramento maior em determinadas áreas. Inclusive, pode até formar um hematoma, pode formar um coágulo em determinado local. Então, isso aí você tem que saber. E, de repente, uma coisa que é importante também na área médica é porque a pessoa vai primeiro para um diagnóstico. Muitas vezes a gente recebe já com diagnóstico enviado por ortopedista, ou por ginecologista, ou por endocrinologista. Essa parte aí, tudo bem, já vem com o diagnóstico, mas mesmo assim nós temos que fazer o diagnóstico voltado para a medicina tradicional chinesa. Por exemplo, grávidas podem se submeter a uma pessoa que é diabética ou não? Desde que seja feita uma análise, é assim? Sim, isso mesmo. Gestante pode fazer em todos os períodos da gestação, só que existem pontos que não podem ser utilizados na gestação. No consultório hoje, doutora Vanessa, quais são as questões mais buscadas e que a acupuntura, a senhora vê resultado? Eu acho assim, eu diria 2 carros-chefes essenciais. Quais são? Um deles é com relação à dor. Mas geralmente onde? Dor, o que tem muito é enxaqueca, bastante. Lombalgia. Que é a dor na lombar. Lombar, cervicalgia, dor cervical, principalmente postural. E hoje em dia, pela parte do trabalho, muito em computador, pela posição que fica na mesa, ou então até o uso do celular, porque ficamos muito com posição do pescoço. E tem muito a parte de dor também, joelho, ombro, dores articulares em geral. Esse é um ponto. E o outro ponto é para a parte emocional. Por isso que da outra vez que eu conversei com você, falei com tratamento de dores da alma. Sim. Mas é com relação à parte emocional. Ansiedade,
depressão, isso tudo leva a insônia, síndrome do pânico. Então dá para tranquilizar a mente, sabe assim, preocupações exageradas, elas levam a essas alterações. Insônia, por exemplo, muitas vezes é por isso. Preocupação. Então, cada sessão, assim, a depressão hoje é uma doença universal, né? Que está atingindo pessoas de todas as idades, né, doutora Vanessa? Desde crianças. Até crianças, né? Sim. Então, a acupuntura, ela trata a depressão também? Sim. Ela ajuda no tratamento, dependendo do grau em que esteja, porque muitas vezes a gente precisa, sim, associar tratamento com o psiquiatra. Sim. Tomar medicação. Eu recebo muitos que já vêm medicados, mas mesmo com a medicação, querem fazer o uso, além do uso da medicação, faz o tratamento com a acupuntura, faz como um coadjuvante, é como um auxiliar no tratamento. Entendi. E a acupuntura, cada sessão é a mesma para qualquer uma dessas situações ou demora? Porque para muita gente é só enfiar as agulhas, mas não é só isso, né? Não. Vai além, né, doutora? A gente tem Vanessa? que saber os pontos, que são os meridianos, né? Então, você tem que ter um bom conhecimento de cada meridiano do organismo. Em média, assim, a gente utiliza pelo menos diferente, no dia a dia, pelo menos 100 pontos diferentes. São 100 pontos no Não, corpo? existem muito mais. Muito Não, mais. existe cada meridiano, existe uma infinidade, na realidade, de pontos. Aham. Se você pegar, por exemplo, um tratamento só na orelha, que é a Eu já vi auriculoterapia... que bota um papelzinho. Isso, você coloca... Pode usar a semente de mostarda, ou então eu gosto muito já com a própria agulha, que é uma agulhazinha milimétrica que você já coloca. Mas você tem o seu próprio organismo na orelha, ou você tem na palma da mão, ou você tem na planta do pé, ou então tem a escalpoterapia que você faz na cabeça, ou Nossa, então a muito sistêmica que abrangente. você usa no organismo todo, utilizando esses meridianos. Entendi. Só que no dia a dia, existem como se fossem 100 pontos básicos, mas aí você vai passar o normal de 500, de 1.000. Então, assim, você tem que ter toda uma noção desses pontos. E aí, por semana, por exemplo, a gente pode fazer uma vez ou duas por semana, em média. Duração de tempo da consulta, de permanecer lá com as Em agulhas. média, o tempo que fica lá, É. no geral, uma meia hora. Meia hora. Com um aparelho de eletroestimulação, a gente deixa em média uns 25 minutos. A ventosa também, entre 20 e 25 minutos. E a agulha? E Sim, as agulhas? 30 minutos. 30 minutos. Eu deixo 30, mas eu sei que alguns pacientes pedem para ficar mais, porque dizem que estão relaxados, Aham. pedem para ficar um pouquinho mais. Mas tem aqueles que dizem, não, venha logo, doutora, tira, Tem. que eu não aguento. Tem. Uns 15, 20 minutos, diz, olha, já tá ótimo, não porque quero eu ir sou embora. muito tensa, mas na Aham. próxima eu fico um pouquinho mais. Aham. E realmente, à medida que vai fazendo, eles vão realmente sentindo um relaxamento, vai tendo Na esse próxima efeito. já querem ficar mais. Já ficam né? mais. Aí, né, depois de umas 3 a 5 sessões, dizem, nossa, seu relógio está alterado, você tirou muito rápido. Olha isso. Aí eu disse, olha, estava marcado o relógio, mas eu queria ficar mais tempo, porque sente o efeito, é a liberação dessas substâncias no organismo da pessoa. Tem muitas pessoas que perguntam se é a agulha que tem algum medicamento. Sim, eu ia perguntar isso. Ou não, é o ponto, É né? o ponto. A Esse agulha ponto. específica dizer isso, não é a agulha que você costura, né? Não. É uma agulha. Porque existe esse mito, ela bota agulha, não sei o quê. É uma agulha Não. específica para a parte da acupuntura. Então, ela vai ser colocada naquele ponto. E aquele ponto, hoje em dia, depois, lógico, dos recursos que nós temos, como esse da ressonância, então nós começamos a estudar, além da parte do que se chama meridianos e da parte de energia, que é o Qi da medicina chinesa, que muitas vezes dá um choquezinho. Então, esse é o Qi, a energia que a gente libera naquele ponto. Então, hoje em dia, a gente estuda esse mesmo ponto a nível de neuroanatomia e neurofisiologia. O que significa Então, as isso? substâncias que são liberadas nesse ponto, elas vão agir tanto a nível local, como nós estimulamos substâncias no cérebro. Por exemplo, nós vamos liberar o corticoide, por exemplo, não é um anti-inflamatório, então nosso organismo produz o cortisol. Então você vai liberar através das agulhas essa substância no organismo. Serotonina, endorfina e aí por aí vai. Vamos seguir Tá aqui bem. nosso café. Viver Mais volta já. Apoio Cultural.
sua carreira merece estar na melhor do Brasil. Faça a pós-graduação Unifor, agora com cursos em EAD. Mais informações, unifor.br. Ver mais de volta, seguindo aqui tomando café com a doutora Vanessa Gomes e falando sobre a acupuntura. Doutora Vanessa, antes da gente falar da importância da acupuntura na questão do envelhecimento, na pandemia a procura foi maior? Como é que foi essa associação da acupuntura para aliviar os problemas da Covid? Sim, teve uma grande procura porque, primeiro, a parte de ansiedade, a parte emocional, ela mexeu com o mundo inteiro. Sim. Mexeu com as pessoas com relação ao medo, com relação à ansiedade. Muitos também procuraram pela prevenção, pela imunidade mesmo, para fazer, para melhorar a imunidade. E várias, quando tiveram realmente a doença, procuraram por questão assim, queda de cabelo. Na pandemia aconteceu muito. Fadiga muscular, queixas respiratórias, e inclusive tinham queixas respiratórias pela parte mesmo pulmonar alterada, mas também depois, assim, quando faziam os exames, viam que era de ansiedade. Mas tinha a parte respiratória, a parte de memória mesmo. Espera ainda, a acupuntura melhora a memória também? Sim, é utilizado, a gente usa, tem pontos que são feitos para estimular realmente a concentração. A parte como eu já tinha até citado no bloco anterior, a parte de pensamentos, tem muitas pessoas que têm dificuldade, porque no Oriente eles utilizam e são adeptos da meditação, que é uma coisa que realmente eu muito difícil. Amo. Amo a isso. senhora consegue se desconectar mesmo? A acupuntura lhe ajudou a chegar a esse ponto, doutora Vanessa? Eu, lá, quando fui ao Japão, eu realmente fiz cursos de meditação. Houve uma época que eu tinha mais tempo, dava cursos de meditação também. Hoje em dia não mais, só que eu acho que todas as pessoas poderiam fazer. É como uma atividade física. Sim. No começo, não tem aquela dificuldade? Dói muscular. tudo, a impaciência, Isso. né? E aí, não consigo. Mas, assim, chega uma hora que você consegue, sim, pelo menos, assim, desacelerar. E aí, isso aí ajuda no foco, na concentração, na memória. Mas eu quero saber a acupuntura associada à memória, que é uma das questões não só dos velhos, com o envelhecimento. Os jovens também esquecem. Né? E aí a gente faz muito com relação a isso, não é? Para poder acalmar a mente. E dessa forma que acalma a mente, aí lógico que a parte da memória, do pensamento, dos raciocínios. Tanto que muitas vezes eu atendo alguns que estão assim, época de prova, vestibular, Enem, né? Enem, OAB, esses assim. Então a gente faz para poder acalmar. Vem junto a ansiedade, lógico. E a gente sabe que, por exemplo, a quantidade de pessoas que sofrem de insônia é muito grande. Muito alta. Então, no que você não consegue dormir bem, aí você vai acumulando. Nós hoje temos um excesso de tarefas diárias. Muitas cobranças celulares, né? Ficamos com o nosso computador cheio. O HD lotado. Lotou o HD, lógico que você fica ali, ó, girando sem conseguir sair do canto. É o mesmo jeito, quando tá uma rede que você não consegue acessar, ou um computador, então nosso cérebro também tem o seu limite. Então, o que a gente vai ajudar é com relação manter a isso. Esse equilíbrio, né? Então, a acupuntura ajuda a amenizar as sequelas da Covid, de chikungunya. Aí, geralmente, a pessoa pergunta, quanto tempo eu vou ter que fazer? Quando a doutora Vanessa vai me dar alta? Existe isso também na acupuntura? Sim. Em média, a gente coloca como se fossem 10 sessões, em média. Para curar, para amenizar, aliviar um problema específico. Para sentir o efeito. O efeito dela, em média, uns 10 sessões. Quando é uma doença aguda, por exemplo, levei uma queda e machuquei o joelho, ou então estou com a distensão, normalmente é menos. Assim, você vai notar, às vezes, 2, 3 sessões já tem um resultado bem tranquilo. Aliada à acupuntura, né? Inclusive, como falei antes, assim, até a própria depressão você pode fazer como um coadjuvante. Tem casos em que a acupuntura ela pode atuar normalmente, sozinha, muitas vezes até esse caso de rinite, de sinusite, você pode atuar. Mas, assim, vários desses, principalmente doenças crônicas,
a gente pode colocar como um auxiliar. Ele é um coadjuvante no tratamento. A gente falou aqui das dores da pandemia, da Covid, a chikungunya que deixa mais dores, né, doutora Vanessa? Tem muita gente no seu consultório buscando alívio para essas dores da chikungunya? Sim, esse daí, na parte da chikungunya, porque pega a parte articular. Então, a gente observa, na China é chamado síndrome BI. Síndrome BI? Na parte articular. E a gente percebe também que quando tem alteração climática, essas pessoas têm uma sequela, né, maior. A sequela ela realmente é mais demorada, de chikungunya, e precisa realmente fazer. E muitas vezes eles já têm feito uso de corticoide, feito uso da cloroquina, mas qualquer outra alteração, então volta a dor. Esse daí é um dos casos que fica de uma forma mais crônica, fica um tempo maior no consultório. E também eles percebem o benefício a nível geral e tem um resultado bem interessante. A acupuntura rejuvenesce, doutora Vanessa? Olha, para evitar os procedimentos? Existe uma área da acupuntura estética. Tem, olha aí. Eu fiz o curso uma vez, inclusive com a indiana, era em São Paulo. É só porque é uma área que eu, particularmente, não enveredei. Eu preferi ficar mais nessa área da parte de dores mesmo, tanto físicas como dessa parte emocional. Então, eu acho que eu me encaixo mais nesse cuidado, atendo assim, desde crianças. Acho que assim, dos 7, 8 anos até os 95, 98, eu tenho lá no consultório atendendo. Pacientes com mais de 90 anos? Sim, mais de 90. Amo a acupuntura, só que eu acho que nós somos um conjunto. Nesse conjunto, eu sempre oriento uma boa alimentação, um bom sono, atividade física é essencial. Então, música boa, boa conversa, viajar, que é o meu hobby, coincide aqui com o seu, mas eu acho que você pode procurar esse conjunto. Então, muitas pessoas, quando vão à acupuntura, elas dizem assim, estou em busca de uma mudança na minha vida. Quando vem assim, adoecendo com frequência, ou não vem se sentindo bem com o próprio corpo físico, e aí eles vão à acupuntura. Então, a gente sempre diz que ajuda, sim, mas a pessoa também precisa se ajudar. Fazer a parte dela. Doutora Vanessa, algumas pessoas podem estar questionando que é uma coisa inatingível a acupuntura. Só existe em consultórios particulares ou já tem na rede pública? É fácil o acesso? Ela ainda não chega a ser tão fácil hoje em dia, porque pela parte mesmo nossa de saúde, não é, vem um pouco mais assim difícil o acesso, mas ele existe. Houve uma época em que eu atendia na Santa Casa. A Santa Casa era bem acessível para todos. O Hospital Geral de Fortaleza também tem, oferece? Sim, ele tem. Havia uma época, eu tenho que confirmar que tinha no posto de saúde do Meireles. Então, existem colegas que trabalham em postos de saúde, sim. Então, seria a tentativa desses acessos. E estamos tentando instalar aqui no estado do Ceará a acupuntura em áreas de emergência, em hospitais de emergência. Olha que porque na China, na parte oriental em si, quando eu falo na China porque foi a origem, mas assim, Japão, na Coreia, eles têm serviços de emergência em acupuntura. Então, nós já estamos agora em reunião, estamos selecionando, já está nesse trabalho, já tem vários colegas interessados em trabalhar em serviços de emergência. O que iria aliviar bastante, né? Em São Paulo tem. Em São Paulo já tem? Já tem. Ô, doutora Vanessa, então tomara que chegue logo aqui, né? Então, em resumo, como é que a senhora definiria a acupuntura hoje, nesse mundo que a gente vive, de cobranças, de tanta ansiedade? O que a acupuntura pode fazer por todos nós, doutora Vanessa? Eu acho que, falo porque eu uso em mim também, eu acho que é um momento que a gente retira para o autocuidado. O que eu observo no consultório, quando as pessoas me procuram, elas vêm em busca disso, é o self, é cuidar de si mesmo, porque às vezes nós estamos tão para fora, tão acelerados, estamos cheios de compromissos, que falta o olhar para dentro. Então, na hora que você tem que ficar ali parado, meia hora em tratamento,
Você tem como apagar a luz, você tem como fechar os olhos e você tem como relaxar. Então, você vai cuidar de si mesmo. Se permita, né? Isso, o autocuidado. Doutora Vanessa, a senhora está nas redes sociais, o seu consultório, pode deixar aí, porque eu acredito que muita gente vai optar pela acupuntura. Tá bem. Então, eu tenho um consultório, é na Clínica Gomes de Moraes. Esse é o Instagram? Sim, tem um pessoal da acupuntura que é no Instagram, Acupuntura Vanessa. Pronto. Isso é fácil de achar, de encontrar. Deixa só esse e o consultório é lá na Santos Dumont, Santos Dumont, 687, sala 601. Se quiser, não sei se querem. Se quiser, deixa o telefone. Pode deixar. Lá é 3261-9493, 99147-9596. Então vamos recorrer à acupuntura para nos sentirmos mais leves, envelhecer bem, com saúde, com as dicas e orientações aqui da doutora Vanessa. Doutora Vanessa, nós também estamos nas redes sociais, a gente tem um canal no YouTube, que é Viver Mais com Ian Gomes. Terminou, já vi que você se inscreveu. Sim, terminou aqui o programa, você vai lá, assiste novamente, aprende mais sobre a acupuntura. Você também pode seguir Ian Gomes, jornalista, no Instagram. A gente se encontra nas redes sociais e aqui no Viver Mais, que termina aqui. Doutora Vanessa, que alegria, que aula. Dá vontade de sair daqui direto para uma sessão. À disposição. Do esquecimento. Pode preparar as agulhas. Viver Mais de hoje fica por aqui. Até o nosso próximo encontro. Combinado? Apoio Cultural. E você, o que tem na sua casa que faz toda a diferença? Café Santa Clara, café para fazer a diferença. Faça pós-graduação Unifor, agora com cursos em EAD. Mais informações, unifor.br.